Se algum dia o Brasil for uma grande nação, eu acredito que ela vai ser uma grande nação não porque alguém em Brasília vai ter decidido isso. O Brasil vai ser uma grande nação se a gente, cada um de nós todos juntos, formos capazes de construir uma constelação de cidades. Cidades grandes ou pequenas, mas cidades vivas, né? Com mercados dinâmicos e competitivos, com comunidades, com sociedades muito engajadas no seu território e com governos locais que sejam capazes de desenhar políticas que levem a esse equilíbrio dos três poderes. Eu acho que a possibilidade, ela parte da vontade de se construir. Então a gente tem que ter energia, a gente tem que ter vontade e a gente tem que construir essas possibilidades dentro de cada município hoje. Eu acho que tem que ser de baixo para cima e eu encorajaria todo mundo em suas respectivas cidades a tomar essas iniciativas, né? Congregar forças. Quem tem a possibilidade de fazer alguma coisa, seja no setor econômico ou seja no setor público, vamos juntar forças, porque é a partir dessas iniciativas de construção de projetos, de ideias, de conceitos, que a gente consegue mudar as cidades. Eu sou Ricardo Moretti, eu sou professor da Universidade Federal do ABC. Nós vamos conversar hoje com o professor Paulo Saldiva, que é da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Saúde Pública da USP. O tema hoje é a rua. Nós vamos discutir como que a saúde pública está hoje se posicionando com relação a essa expectativa de todos de vivenciar o espaço público, o espaço de encontro e as conexões entre a saúde pública com o urbanismo e o saneamento. Aí, Saldiva, vai. Tudo bom, cara? Satisfação em vê-lo. Que legal, obrigado né? por estar aqui nesse lugar mágico aqui, cheio de simbolismo. Quando eu te liguei, você comentou as suas histórias por aqui do período do Dante, né? É, cara, aqui eu encontro comigo mesmo nesse parque, porque eu estava no colégio do outro lado. É. E lá que eu pude ver a natureza pela primeira vez, né? Assim, como se fosse uma natureza brasileira. E a minha imaginação me levava para a selva, tinha um bicho preguiça que morava aqui, a gente se divertia. E essa era a ideia do Joaquim Eugênio de Lima, de deixar um exemplo representativo, né, da nossa mata que existia quando teve o arruamento e o planejamento da Paulista. Eu assisti uma vez uma fala sua, eu fiquei tão impressionado, você comentando que a pessoa está perto de um parque como esse, assim, de ter um parque urbano perto de casa, altera radicalmente a saúde, né, que tem um impacto enorme na saúde, né? Conta essa história pra gente aí, Saldiva. É porque é o seguinte, né? Um parque oferece oportunidade de caminhar, oferece serviços ambientais como redução da temperatura, da umidade, da poluição. E também a gente tem nós somos programados para observar a natureza desde o tempo que a gente era caçador-coletor. Existe então um negócio chamado biofilia. E quando você está numa área verde, você ativa, você pode medir não só a pressão arterial cai, a secreção de cortisol cai, melhora os indicadores de proteínas que são anti-inflamatórias e melhora a imunidade. E isso foi até apoderado pelos hospitais, porque os hospitais verdes, que tem vegetação dentro e tem esses pontos de encontro que o parque permite para as pessoas, tem muito melhores índices de recuperação, menor taxa de infecção hospitalar e melhor desfecho. Então, quando a gente está dentro de um parque, aquela sensação de encantamento, ela é acompanhada por alterações mensuráveis, fisiológicas, do estresse, do controle da pressão arterial. O nível de poluição a 150 metros daqui cai para menos de um quarto do que está aqui na avenida. As evidências todas feitas no mundo mostram que as áreas verdes urbanas estão associadas com menor risco para doença mental, cardiovascular e respiratória. Morar perto de um parque que você possa ser usado, ajustando para várias covariáveis, reduz em até 30% o risco de você morrer de infarto do miocárdio. Você falou que é mais poderoso que a civastatina, né? E beta-bloqueador junto. Então, e isso é uma coisa que, se você for perguntar para um paisagista qual o efeito direto da saúde, talvez ele não saiba. Se você for num hospital cardiológico e perguntar isso, talvez ele não saiba. E o grande segredo, no meu entendimento, é juntar
essas áreas e juntos, né, você transformar a causa dos parques de áreas verdes não numa coisa ecológica, abstrata, mas também colocar alguns indicadores objetivos de saúde, porque esses podem ser precificados. Quanto custa fazer um parque, você sabe. Quanto você lucra em derrubar isso e fazer um prédio, quanto você ganha, você sabe. E quanto custa, quanto que ele economiza por existir? Essa pergunta saúde, não existe. Então essa conta que precisaria ser feita e é um nó que ainda falta fechar. E é engraçado que esse lugar, a vista do vale e tudo, acabou se transformando num símbolo da civilidade, da vida urbana em São Paulo, né? Essa avenida, curioso que ela passou a ser, agora com a pandemia, que todo mundo sente uma vontade enorme de estar nos espaços públicos, de conviver, ela parece que tem uma simbologia muito forte, muito especial, né? Então, no projeto de São Paulo, da virada do século XIX para XX, aquele centro antigo, histórico, ele ganha uma dimensão, isso aqui é uma tentativa de fazer uma nova forma de encarar a cidade, onde havia urbanismo, evidentemente, como tudo que acontecia na época, altamente seletivo, mas era um ponto de encontro, sim. E isso ficou guardado. O carnaval era aqui, os corsos era aqui. E até hoje, passado quase 130 anos da avenida existir, elas são... Ele mantém essa vocação. E o vão livre do MASP, que era o centro, era o nó, aonde o bochicho ocorria, ele continua sendo o bochicho. Toda vez que você tem uma manifestação política ou qualquer outra coisa, é nesse espaço aqui que foi preservado graças à visão e digamos, a clarividência da Lina Bobardi. Ele não foi construído, não se tapou esse vão, é que a gente consegue ter em São Paulo uma tribuna para que a população possa se encontrar e reivindicar os seus direitos. Se você pensar, Saldiva, você conhece de uma cidade, você conhece a cidade a partir das ruas, né? A partir de onde você percorre, né? E o tema hoje, mais do que nunca, da rua, tá presente, né? Porque a rua é um foco de conflito. Se você olhar aqui na Paulista, né? É ônibus disputando com carro, com motocicleta, com bicicleta, com pedestre, com árvore, com placa, né? A rua, ela tem uma quantidade de papéis simultâneos, né? Que faz com que seja um foco de conflito. A gente que anda de bicicleta sente direitinho esse conflito, né? Porque... Olha, eu vi uma frase ontem, que a rua, e principalmente a mobilidade ativa, o caminhar e a bicicleta, quando você sobe, você faz isso, você ganha de presente um número ilimitado de bons dias. Que bom. No carro, você olha as pessoas como sendo um oponente, um obstáculo. O caminhar já te desmonta disso, andar de bicicleta, e vamos analisar. São Paulo não é uma cidade bonita, não é paixão à primeira vista, como Rio de Janeiro. Não é uma sedução. Não é uma sedução, mas ela tem uma personalidade incrível. Sem ela dúvida. vive dos personagens, né? E aqui na Avenida Paulista, que a gente está andando, todo o jardim zoológico do Criador Tá aqui tem reunido. todas as espécies aqui. Pensa numa coisa, você vai encontrar, você entendeu? Então, você vai ter um repertório de emoções, se você andar com isso, com o coração e os olhos abertos, você vai ter uma aula de humanidade, você vai ter o sublime, você vai ter a tragédia, você vai começar a olhar no entorno, né? E eu acho que esse prazer de caminhar desvestido de 1.000 quilos a 2.000 quilos de lata, e onde você perde até a mobilidade, né? Você perde até velocidade, você anda mais depressa na bike hoje para qualquer lugar. Ele permite com que você faça que um dia, quando você for passar pelo menos eu faço isso, eu passo o dia a limpo. O que aconteceu? E muitas das lembranças que eu tenho são das coisas que eu vi ou das pessoas que eu vi andando nas ruas da cidade de São Paulo. Pois então, Saldiva, podemos dar um pulo agora lá na Faculdade de Saúde Pública? Eu acho que lá a gente pode tomar um café e tem muito para falar da história da cidade. Pô, naquele espigão do Araçá, que é para onde a gente vai contar a história de um tempo
que fez com que o núcleo da medicina do Brasil migrasse do Rio de Janeiro e da Bahia e do Recife e viesse morar nessa cidade provinciana que era São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Para Pennoni, fazer uma escultura é fazer uma escavação. É fazer a anamnese do material que se afundou à mão. O que a mão extrai do material não é outra coisa que a forma presente onde se aglutinam inscritos todos os tempos do lugar singular que constituem o material, de onde ele extrai o seu estado nascente. A memória é uma qualidade própria ao material mesmo. A matéria é memória. E se afundar a mão para extrair a matéria e a memória, onde estão presentes todos os tempos do lugar, matéria e memória, extraídas em estado nascente pelo escultor, são também elementos com o qual o psicanalista trabalha. Na escuta territorial, podemos escavar Roma e suas ruínas, podemos escavar São Paulo e seus rios submersos, né? Então, eu queria trazer essa articulação entre o trabalho do arqueólogo, o trabalho do analista e o trabalho de cada um de nós nas cidades, ao pensar sempre nessa perspectiva da história das cidades. Saldiva, esse jardim aqui é místico, né? E está num lugar muito especial, assim, para a história da cidade, né? O fato de estar aqui na rua Teodoro Sampaio com o Dr. Arnaldo carrega uma simbologia muito grande, né? Pelo menos para mim. Eu pegando, assim, o que foi o Teodoro Sampaio, eu acho que ele ajuda a entender um pouco da história de São Paulo, porque o fato do Teodoro Sampaio ser um engenheiro negro, filho de escrava com padre, né? E depois se transformar na pessoa mais importante do órgão de saneamento na virada do século. Ele nasce em 1855, quando chega em 1900, ele é o chefe do setor de saneamento, né? Me faz lembrar, naquela linha do que a gente perdeu, essa desconexão que foi ocorrendo entre a saúde pública, né? Nós estamos nos jardins da saúde pública, que era tão ligada com o urbanismo e era tão ligada com saneamento. E eu me lembro de ter ouvido falar que essa esquina tem um outro aspecto interessante, que é o fato de ser a esquina da Teodoro Sampaio com a doutora Arnaldo, né? E o Teodoro Sampaio foi um dos fundadores da escola de engenharia, né? da USP, da Escola Politécnica, e o doutor Arnaldo foi um papel chave na criação da Faculdade de Medicina, né? Ele tinha um poder político muito grande, constrói a faculdade e morre de forma heróica. Ele se contamina durante uma cirurgia numa paciente com febre puerperal e morre. E ele tinha uma grandeza que o cortejo fúnebre dele anda em carro aberto pela cidade, envolto pelo estandarte da Faculdade de Medicina. Então ele praticamente sumiu. O que sobrou o nome é o nome da Avenida Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho. E sempre o saneamento teve ao lado da saúde. Historicamente, desde a peste bubônica, passando pelo controle do cólera, da varíola, a campanha de saneamento urbano do Rio de Janeiro, do Pereira Passos, autoritária, inclusive autoritária. Que gerou uma revolta. Gerou uma revolta não só por causa da vacinação compulsória, mas também pelo caráter. E tirar todo o casario que foi posto abaixo para você transformar o Rio de Janeiro numa cidade europeia. E com o tempo, o que aconteceu foi tanto a engenharia sanitária quanto a medicina e as outras áreas da saúde, elas ficaram muito complexas. E você perdeu o diálogo. E isso fez com que você desconectasse o que é saneamento do urbanismo e da saúde. E cria-se um segundo urbanismo, que é o urbanismo, digamos, estético. Embelezador. Que o exemplo principal disso é Brasília. Brasília é lindo de ver de fora, mas muito ruim para morar no início. A funcionalidade dos prédios, a criação de cidades satélites
que não estavam no projeto original do Lúcio Costa, mas que foram criadas porque era muito difícil morar no plano piloto. Então você segrega um lugar com recursos, cultura, acesso, da onde ficava a população moradora. A própria campus da cidade universitária, ele é meio rodoviarista, meio idealista. Não é um convite para o pedestre. Né? E prejudicou muito, porque quando estava ali embaixo, lá na Maria Antônia, um físico tropeçava num filósofo e dava jogo. Agora você tem que pegar o carro e mudar. Então isso desconectou a cidade e perdeu um sistema nervoso, uma política integradora. Então existe ainda uma falta de uma compreensão plena de que o objeto central da cidade é a qualidade, deveria fornecer qualidade de vida para o ser humano, para que você fizesse da cidade, como eu disse, aquilo que a gente viu lá no MASP, um ponto de encontro e não um obstáculo que tem que ser vencido todos os dias. Saldiva, você comentou dos passeios e nessa linha dos conflitos e da necessidade de recolocar a rua como um espaço de encontro, um ponto simbólico da vida na cidade, tem uma contradição também muito curiosa nos passeios, né? Porque os passeios, se você olha a distribuição de viagens na cidade, uma parcela expressiva das viagens é feita a pé usando os passeios. Mais de 30%, é mais do que carro, né? E, no entanto, o passeio é visto como um espaço, não só como um espaço de segunda categoria, mas ele é visto como se ele não fosse público. Tanto é que, se você olhar, a responsabilidade por fazer o calçamento do passeio é do proprietário lindeiro e não do município, né? Não tem coordenação. Com isso, a gente tem uma verdadeira coxa de retalho, uma situação que é absurda, né? Outro dia eu estava andando num passeio, num bairro mais refinado, a pessoa tinha muito dinheiro, ela fez o passeio de granito polido. Aquilo vira uma verdadeira pista de esqui, Saldiva. E eu me lembro de você uma vez comentando que é grande o número de problemas de saúde associado com a qualidade de passeio, não é isso mesmo? A maior causa de atendimento no pronto-socorro do Hospital das Clínicas de ortopedia, devido a acidentes de trânsito, não é motocicleta, não é acidente de carro, é queda da própria altura em calçada esburacada. E se você for, a avenida que mais mata por quilômetro de São Paulo está na Zona Leste. Esqueci o nome dela, uma avenida que tem 9 quilômetros e morrem mais ou menos 9 pessoas por mês, fora os que se estrupiam. Bom, aí você vai lá ver, sabe quantos metros tem a calçada? 1,5 metro de espessura. Não cabem 2 pessoas. Você põe o poste e aí você põe o poste. Então as pessoas têm que sair para lá. Dá para perceber, só se você geocodificar aonde estão morrendo as pessoas, como você não tem cenário para arrumar todos os milhares de quilômetros de calçada que tem em São Paulo, aonde você tem que começar. E tem uma coisa que eu não entendo até agora, a responsabilidade do calçamento tinha sentido numa cidade onde quase tinha pouca gente. Mas a gente estava andando na Paulista. O asfalto da Paulista está uma beleza. A calçada, e dentro do Parque Trianon, aquela calçadinha de pedra portuguesa, eles fizeram uma maquete da Lua. Né? É o lugar mais simples de fazer cratera. Eu acho um despautério. Isso significa que a gente ainda vive numa cidade onde a cultura da mobilidade motorizada individual é a dominante. Mas isso está mudando. E toda mudança cultural demora muito tempo. Porque as pessoas, não é que seja um indivíduo que gosta, ele enxerga a cidade como automóvel cêntrica, não é que ele é ruim. Ele foi criado assim. Nesse jeito. Hoje eu já percebo que os maiores atributos, mesmo dos grandes lançamentos imobiliários, já não valorizam tanto o número de vagas na garagem ou o número de quartos. São empreendimentos menores e que têm proximidade com transporte coletivo de boa qualidade ou parques. Então, temas como mobilidade ativa, fuga do sedentarismo, áreas verdes, saneamento, reocupação do solo urbano para você não amontoar as pessoas longe do seu trabalho, disseminação dos empregos para reduzir a demanda sobre transporte. O próprio estresse, a gente até encomendei alguém para buzinar. Para buzinar, para mostrar o estresse. É uma coisa muito avançada aqui para a gente poder mostrar que você entrando no carro, você vira um bicho. Então, mostrando que isso... E sabe o que aconteceu agora com esse indivíduo? A pressão arterial dele foi lá para cima.
né? E ele tá, então, não é uma coisa que fica imune ao longo do tempo, é um estresse que não desliga. Tudo isso vai ter que entrar na prancheta do urbanista. É muito difícil conseguir consenso entre os urbanistas, mas devagar já tem um consenso sendo produzido de que a cidade não pode ser feita para os carros. Só que a gente fez umas perversidades, né? Amsterdã vivia um caos no trânsito nos anos 60. E ninguém teve a ideia de asfaltar os canais. Ainda bem. Mas quando colocou a bicicleta e a restrição de tráfego naquelas ruas, houve uma chiadeira. O prefeito bancou, né? Então isso distingue a gestão de futuro e a sofisticação da gestão pública a uma subserviência ao voto imediato. O Peñalosa, quando fez o Transmilênio em Bogotá, ele perdeu a eleição no ano seguinte. Perdeu a eleição. E depois ele voltou, porque os benefícios foram sentidos. Então eu acho que existe uma miopia que impede o planejamento de longo prazo nessa cidade. Então hoje nós cuidamos do pronto-socorro, o que as redes sociais imaginam que tem que ser dito. Se você reduz a velocidade, aí melhora, mas depois você acelera e faz uma campanha, porque nas redes sociais se detectou que aquilo incomodava um determinado segmento. Uma hora você põe inspeção, depois você tira inspeção veicular, porque isso não é feito por uma lógica de longo prazo. É por algum marqueteiro que vai dizer que se você colocar aqui, você ganha votos num determinado nicho. E eu não sei se para isso tem remédio também de curto prazo. Eu tenho esperança numa mudança bottom-up, a partir da pressão da sociedade, da mudança do padrão de consumo. Vim de cima para baixo, considerando o perfil que nós temos hoje da classe política que nós temos, ela é ainda difícil. A nossa Câmara Municipal ela tem um lema importante: vamos esquecer os erros do passado e planejar cuidadosamente os erros do futuro. E é isso que nós estamos fazendo diligentemente nos últimos 40 anos. Pois então, Saldiva, oportunidade boa de uma conversa dessa, porque cada vez mais eu tenho claro que a área que eu trabalho, que é planejamento e gestão do território, tem que se aproximar da saúde pública, né? E agradecer essa oportunidade aí de conversar e de entender melhor como é que tudo isso tem acontecido e como pode acontecer. Sabe o que é? A gente vai ficando velho, eu já sou, mas a gente transfere as frustrações nossas para a geração nova. A gente queria entregar nos anos 60, 70 um mundo melhor e falhamos. Então você já começa a dizer, não vai dar jeito, isso aqui não tem jeito mesmo. E a gente começa a desqualificar a política, desqualificar as coisas, não, isso aqui não funciona mesmo. Isso é muito ruim. Era bom que esse pessoal não acreditasse nessas frustrações e tivessem as suas próprias. E que vão seguramente fazer melhor do que nós hoje, porque o clima está melhor, o momento é melhor. Todo mundo não está satisfeito com o que está fazendo. E essa pandemia, com toda a sua tragédia, mostrou como fazem falta coisas que a gente não imaginava que eram importantes para nós. Viver a rua, né? O tema rua, de hoje, viver a rua. Ela pôs a falta da rua, de tomar café na esquina, de andar, de ver gente. Eu acho que esse, então, é uma lição, ela vai acelerar um pouquinho o processo de busca de cidades mais saudáveis. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, Saldiva. Vamos embora? Vamos. Agora entra um túnel luminoso e a gente sobe, né? Vai. O Borges diz assim: a uns 300 ou 400 metros da pirâmide me inclinei, peguei um punhado de areia, deixei-o cair, silenciosamente, um pouco mais longe e disse em voz baixa: estou modificando o Saara. O fato era mínimo, mas essas palavras, pouco engenhosas, eram exatas e pensei que havia sido necessária toda a minha vida para que eu pudesse dizê-lo. Então, quando a gente vai pensar nessa dimensão do sujeito na cidade, a gente quer só pegar um punhadinho de areia e modificar todo o Saara.